Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para nosso curso do Apocalipse. Hoje vamos estudar a aula 19, capítulo 18 do livro do Apocalipse. Lembrando-os para que os irmãos possam se inscrever, aqueles que não são inscritos, e divulgar a Central das Escrituras, para que nós possamos crescer com os vários cursos que são oferecidos nessa Central das Escrituras. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 18, que lá no cabeçalho dele diz assim: os santos são chamados para fora de Babilônia, para que não participem de seus pecados. Ela cai e seus seguidores lamentam por ela. Babilônia, de antigamente, era a capital dos caldeus e estava localizada próxima ao rio Eufrates. Sua grandiosidade era conhecida no mundo antigo. Tinha dentro de suas muralhas extremamente fortes 160 quilômetros quadrados. Era o centro do mundo antigo e sempre se opunha ao povo de Deus, os israelitas, tendo-os levado cativos por 70 anos, sendo que depois retornaram para povoar sua terra e reconstruir o templo. É isso que está lá no cabeçalho, desse capítulo 18. Então o verso 1 diz assim: e depois dessas coisas, que coisas? Daqueles castigos que foi falado sobre a Babilônia, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Parece ser um anjo muito poderoso. João, então, depois dos acontecimentos registrados nos capítulos anteriores, agora vê um outro anjo, diferente dos demais, pois esse anjo terá grande poder. E a terra foi iluminada com sua glória. Este anjo será tão poderoso e glorioso que iluminará toda a terra. Muito provavelmente esse anjo é o próprio Salvador Jesus Cristo, como visto por Ezequiel, que disse: e eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa de sua glória. E o próprio Salvador profetizou que, como o relâmpago sai do Oriente e aparece até o Ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem. Interessante. Esse anjo, descrito por João, tão poderoso que só poderia ser mesmo o Salvador Jesus Cristo. Uma coisa importante que as Escrituras dizem, que todos na terra o verão. Como é isso, a gente não sabe. Porque vamos imaginar o sol. Quando o sol nasce aqui, em outros lugares, ele não aparece. Mas quando o Salvador vier, todos vão ver a sua vinda. Como isso vai ser, não sabemos, mas vai ser um feito grandioso e glorioso. No verso 2, lemos: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Este anjo, então, proclamará que a grande Babilônia, que é tudo que é mau e pecaminoso, terá um fim, pois o milênio se iniciará. E toda coisa corruptível, seja de homem, dos animais do campo, das aves do céu ou dos peixes do mar que habitam na face da terra, será consumida. Está em Doutrina e Convênios. Esta queda de Babilônia, que é a antítese de Sião, é a derrota de Satanás e de suas filosofias, religiões, governos, partidos e tudo que afasta os homens de Deus e do Salvador Jesus Cristo, que é o único nome que será dado debaixo do céu, mediante o qual virá a salvação aos filhos dos homens. A Escritura diz: e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo. Em resumo, esta Babilônia, que é a representação de tudo que é vil e maligno, e que tem Satanás e suas hostes na sua retaguarda, influenciando e comandando seus servos em todas as esferas de poder, e disseminando toda sorte de filosofias malignas e procurando cercear os homens do grande dom do arbítrio. Guarida é sinônimo de refúgio, habitação. Então, em Babilônia se aninham aves imundas, ou seja, anjos do diabo e seus servos na terra e tudo que é imundo e indigno. Lembrando aqui que no início do milênio, Satanás será preso. Ele não vai ter influência nenhuma. E essa queima, como fala a Escritura, toda coisa corruptível, tudo que não estiver vivendo pelo menos a lei terrestre,
não poderá permanecer durante o milênio. E aí reforço de novo o discurso do nosso profeta recente. Pensar celestial. Não terrestrial, celestial. Acima. Que é o nosso objetivo um dia voltar no reino celestial na presença de Deus. Verso 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram da abundância da luxúria. A gente já falou sobre esse verso 3 no capítulo anterior, né? Explicando que fornicação é quando alguém que não tem os convênios com o Senhor se volta para a idolatria, o pecado, enfim, é dessa maneira. O verso 4 ele diz: Eu vi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu. Sai da onde? De Babilônia. Para que não sejais participante dos seus pecados e para que não recebas das suas pragas. Então, há um convite aqui para o povo do Senhor sair de Babilônia. Essa mesma advertência foi repetida pelo Senhor várias vezes aos santos. Jeremias, Isaías, e em nossos dias o Senhor repetiu: Deixai Babilônia, sede puros vós que portais os vasos do Senhor. Deixai Babilônia, reuni-vos dentre as nações dos quatro ventos, de um extremo do céu ao outro. Saí dentre as nações, sim, de Babilônia, do meio da iniquidade, que é a Babilônia espiritual. Nós, santos dos últimos dias, precisamos lembrar de que vivemos num mundo decaído, mas não precisamos nos tornar decaídos. Precisamos sair da Babilônia, isto é, se afastar do pecado, se afastar das coisas ruins do mundo. Porque a Escritura diz, para que a gente não seja participante dos pecados e para não receber das suas pragas. É muito interessante quando Abraão e Ló estavam voltando para a terra prometida. Ló armou suas tendas voltadas para Sodoma e Gomorra. Isso tem um significado espiritual. O pecado, que essas duas cidades eram pecaminosas, estava na frente deles. Então, tira o pecado da tua frente. Essa é a mensagem que a gente aprende lá daquela experiência de Ló e a gente sabe do resultado que deu. Os santos são advertidos para deixar Babilônia, para não participar e se contaminar com as suas iniquidades e, por fim, receber os mesmos castigos. Lembra que a gente já estudou que vai começar pelos da minha casa, o Senhor diz. A limpeza vai começar pelos dentro da igreja. O Senhor não vai limpar primeiro fora e depois dentro, é primeiro dentro. Limpa a casa e depois limpa as outras casas. Em contrapartida, o Senhor também disse: Mas os meus discípulos permanecerão em lugares santos e não serão movidos. Mas entre os iníquos homens levantarão a voz e amaldiçoarão a Deus e morrerão. E o Senhor expressa seu desejo a nós com essas palavras: que todos os que invocam o meu nome e me adoram, de acordo com o meu evangelho eterno, se reúnam e permaneçam em lugares santos. A igreja sempre os líderes têm falado em 3 lugares santos: o templo, as nossas capelas e as nossas casas. Esses lugares precisam ser santos e ali a gente deve permanecer, significando permanecer no convênio, permanecer guardando os mandamentos e vivendo os convênios que fizemos tanto ao ser batizado, os homens quando receberam o sacerdócio e os convênios, os 5 convênios do templo, que sempre é bom relembrar: obediência, sacrifício, lei do Evangelho de Jesus Cristo, castidade e consagração. Depois ele diz: permanecei em lugares santos e não sejais movidos até que venha o dia do Senhor, pois eis que depressa vem, diz o Senhor. Doutrina e Convênios 87:8. Vale lembrarmos que os castigos, as limpezas, começará, como já falei, dentro da igreja. Está lá registrado em Doutrina e Convênios 112. Eis que a vingança cairá rapidamente sobre os habitantes da terra. Um dia de ira, um dia de queima, um dia de desolação, de pranto, de luto e de lamentações.
e como uma tormenta cairá sobre toda a face da terra do Senhor, e sobre minha casa principiará. E de minha casa espalhar-se-á, diz o Senhor. Primeiro entre os de vós, diz o Senhor, que professam conhecer meu nome e não me conheceram, e blasfemaram contra mim no meio da minha casa. Lembra, blasfemar é tratar as coisas sagradas com leviandade. Pensa sobre isso. Verso 5. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela, falando da grande Babilônia. Os pecados foram tantos que eles se acumularam, como diz ali, até o céu. Tudo está registrado nos céus. Todos os atos bons e maus. Mesmo que os julgamentos do Senhor não recaiam imediatamente, um dia os homens terão que prestar contas de seus atos ao Pai Celeste. O presidente Spencer W. Kimball, que foi um profeta, ele disse assim: se alegria, paz e recompensa fossem dadas instantaneamente àquele que pratica o bem, não haveria mal. Todos fariam somente o bem, mas não por causa da retidão de fazê-lo. Se a recompensa fosse imediata, todo mundo faria o bem. Se a pessoa fizesse o mal e já fosse castigada, ninguém faria o mal. Mas faria por qual motivo? De medo ou por retidão? No caso de Babilônia, a iniquidade se tornou tão grande que o Senhor não pode mais retardar seus julgamentos, para que a justiça seja feita. Como ele disse aos judeus: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Se nós olhamos à nossa volta, não sei mais o que falta para acontecer de tanta iniquidade que a gente vê. Todos os tipos de iniquidade. Só falta se disseminar para mais pessoas, porque já temos todos os tipos de iniquidade possível, pelo menos que eu imagino. Talvez tenha algumas que a gente ainda nem imagine que possa acontecer. Mas o cálice está transbordando. E quando transbordará, irmãos, só o julgamento de Deus. Verso 6. Tornai a dar-lhe como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Ela vai receber em dobro tudo aquilo que fez. A grande Babilônia. Verso 8. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada com fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Nesses dois versos, que a gente viu, fica claro que ela receberá de volta todo o mal que praticou e fez com os outros, com que os outros praticassem. Virão as suas pragas. Em um dia significa que essas coisas virão subitamente sobre os iníquos, como o Senhor disse que viria como um ladrão na noite. Após as pragas vem a queima, todos os soberbos e os que praticam iniquidade serão como restolho. Restolho é aquele milho que não presta para nada. Era chamado de restolho, que só tem palha e sabugo, não tem nada de bom ali para ser aproveitado. E o Senhor diz: e queimá-los-ei, pois sou o Senhor dos exércitos, e não pouparei quem permanecer em Babilônia. Não pouparei quem permanecer em Babilônia. Doutrina e Convênios 64, 24. Nos versos 9 e 10 diz assim: os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em luxúria, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor de seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma só hora veio o teu juízo. Parece aqui que eles vão estar de longe, os iníquos tentarão se separar da grande Babilônia. Quando eles veem a coisa, lembra da história lá do mercenário, contada em Mateus? O que acontece quando vem o lobo? O mercenário foge, mas o pastor não, o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E aqui parece que os iníquos vão estar fugindo, Nefe ensinou: o Espírito do Senhor não contenderá para sempre com o homem. Quando o Espírito cessa de contender com o homem, advém rápida destruição. E isso me aflige a alma. Nefe falando sobre o que ele viu do povo do Senhor, do povo de Nefe naquela época.
Este será o caso da grande Babilônia, que receberá rápida destruição. Como Satanás procura tornar todos os homens tão miseráveis quanto ele próprio e suas filosofias e ensinamentos, tem como objetivo incitar os homens a fim de conduzir suas almas à destruição. E aprendemos que o diabo não amparará seus filhos no último dia, mas os arrasta-os rapidamente para o inferno, pois esse é o objetivo final, levar tantos quantos ele puder, né, para a destruição. E sobre ela, fala ali que sobre ela chorarão e lamentarão os mercadores da terra, no versos 11 e 13. Porque ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas, de linho fino, púrpura, de seda e de escarlata, tudo que é vendível, né? Canela, especiarias, incenso, enfim, todas as coisas que são comercializadas, né? Eles vão chorar porque essas coisas não mais poderão, né, ser vendidas. Além de todos os artigos religiosos de adoração e de luxúria feitos com materiais citados acima, eles negociam as almas dos homens. Moroni descreve bem esse comércio de alma dos homens, dizendo: sim, acontecerá num dia em que haverá igrejas estabelecidas que dirão: vinde a mim, e pelo vosso dinheiro serei perdoados de vossos pecados. Não é isso que fazem a maioria das igrejas? Vendem a salvação por dinheiro ou cobram para livrar os homens de pecados ainda futuros? Forçam os homens a pagar por ordenanças e ministração, tratando os homens como mercadoria e não como filhos de Deus, fazendo da salvação um comércio e negando a expiação de Jesus Cristo. Desses o Senhor disse: ai, porque estão em perigo de morte, inferno, tormento sem fim. Verso 14: e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e de todas as coisas suntuosas e excelentes se foram de ti, e não mais as achará. Provavelmente está se referindo ao materialismo e consumismo dos nossos dias, pois para muitos o seu Deus é o dinheiro e as coisas que este pode comprar, e como a gente viu, não vai mais ter, de alguma maneira as pessoas não vão poder ter essas luxúrias e todo esse materialismo como a gente vê hoje, né, e tornando o dinheiro como seu Deus, o seu bezerro de ouro, adorando, né? Lá no prefácio de Doutrina e Convênios, o Senhor declarou uma das características do nosso mundo, né, do mundo atual, é que cada um segue o seu próprio caminho segundo a imagem do seu próprio Deus, a qual é a semelhança do mundo e cuja substância é de um ídolo. E referindo-se à idolatria, né, o presidente Kimbo ensinou: a idolatria que mais nos preocupa neste momento é a adoração consciente de outros deuses. Alguns são de metal, veludo e cromo, de madeira, pedra e pano. Não são feitos à imagem de Deus ou do homem, mas são desenvolvidas para proporcionar conforto e satisfação ao ser humano, para satisfazer seus caprichos, ambições, paixões e desejos. Alguns não têm forma física, são intangíveis. Os ídolos ou os falsos deuses modernos podem adotar as formas mais variadas, tais como roupas, casas, negócios, máquinas, automóveis, barcos e inúmeros outros desvios materiais que conduzem para longe da trilha que leva à divindade. Isso não quer dizer que a gente não deva ter essas coisas boas, mas que elas não podem estar acima de Deus. Por exemplo, o sujeito tem muito dinheiro, comprou um barco e aí começa a usar esse barco, deixa de vir na igreja e assim vai se afastando. Então o Deus dele passou a ser aquele barco. Nós temos que lembrar que a prioridade é colocar o Salvador Jesus Cristo no centro da nossa vida. E as outras coisas vão ser acrescentadas, né? Ok? Versos 15 a 17 diz que os mercadores dessas coisas, que por elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Tanto aqueles que mercadores de mercadorias, mas principalmente os mercadores de almas, né? Eles vão estar dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino e púrpura e escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Porque em uma só hora foram assoladas tantas riquezas.
E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que vivem no mar, se puseram de longe. Né? Parece que todos se afastaram da grande Babilônia e de todos aquilo que ela promovia. Nos versos 18 e 19, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre sua cabeça e clamaram chorando e lamentando, dizendo, ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram de sua opulência, porque em uma só hora foi assolada. Então, eles vão lamentar pela perda dos pecados, das coisas de luxúria. Eles vão estar se lamentando porque isso vai acabar de uma hora para outra. Porque quando o Salvador vier, a destruição dos iníquos será rápida. Né? E eles vão estar lamentando sobre isso. E aí o verso 20 diz, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Parece que aqui o Senhor está dizendo que esse é o castigo que a Babilônia, que perseguiu os santos, os apóstolos, os profetas, e persegue os santos de maneiras diferentes, né? Não só física, mas também espirituais. O Senhor disse que eles devem se alegrar porque foi feito o julgamento. E a grande Babilônia caiu. Nos versos 21 e 22, e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não mais se ouvirá. Interessante, né, esse verso, né, dizendo que esse poder será eliminado e não voltará nunca mais, nem no fim do milênio. Como a gente sabe que no fim do milênio, um pouco da iniquidade vai se voltar. E ali ele fala que não se ouvirá mais a voz de arpistas e músicos. Já perceberam como a nossa música tem se deteriorado nesses últimos anos? Parece que Satanás tomou conta, né, dos músicos, flautistas, para promover músicas que não têm nada de bom nelas. Então, cuidado com isso também. Verso 23, e luz de candeia não mais alumiará em ti, e voz de noivo e de noiva não mais em ti se ouvirão, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Nesses 3 versos está profetizado o destino final de Babilônia, sua destruição e castigo. Lembrando que Babilônia, ou a igreja do diabo, é tudo e todas as coisas que afastam os homens de Cristo e pervertem os caminhos e mandamentos do Senhor. Quando o milênio for estabelecido, irmãos, tudo que é vil, música, teatro, filmes, tudo que é vil será eliminado. Porque a terra vai passar a viver num grau terrestre, onde a iniquidade não vai poder permanecer aqui. E aí ele diz que por todas as nações foram enganadas por suas feitiçarias. Na verdade, Satanás está solto na terra, né, enganando as nações. E é ele quem está à testa de Babilônia, procurando enganar e destruir a alma dos homens. Verso 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Desde os primórdios da existência da terra, Satanás promove a morte e perseguição dos servos de Deus. Começou lá por Caim, que matou Abel. E desde então, muitos profetas e santos foram mortos e perseguidos pelos servos de Satanás, que os incita a tudo que é mal e a formar organizações secretas com o fim de matar e obter lucro. E também, às vezes, há uma perseguição velada, não explícita,
mas perseguições no trabalho, perseguições em vários meios da sociedade, onde aqueles que são santos e procuram viver os mandamentos de Deus são taxados, às vezes são perseguidos, não fisicamente, mas são perseguidos moralmente, são perseguidos de várias maneiras que a gente pode perceber mundo afora. Então aqui está falando do resultado final da destruição de Babilônia e mostrando que tudo isso vai ruir de uma hora para outra. Todas essas coisas vão ruir. Tudo que é iniquidade vai ruir para que o milênio possa ser estabelecido. A gente já falou sobre isso. Parece que João ele não coloca as coisas numa ordem bem cronológica, né? Porque a gente já falou da guerra, lá que o Salvador vai pisar no Monte das Oliveiras. Agora ele fala de uma outra destruição de tudo que é ruim, iníquo, né? Então, aqui nós estamos encerrando então esse capítulo 18 e agora faltam só 3, né? 19, 20, 21 e 22. Mais 4 capítulos e encerramos o livro do Apocalipse. E lembrando que precisamos buscar um pouco do Espírito do Senhor para poder entender e compreender melhor o livro do Apocalipse. Também a gente precisa, para entender o Apocalipse, conhecer um pouco das doutrinas da igreja. A gente já falou aqui sobre chamado eleição, já falamos sobre convênios do templo, já falamos sobre pré-ordenação, que é uma doutrina importante que precisamos também conhecer. E outras doutrinas, como a ressurreição. Tudo isso, irmãos, complementa, ajuda a gente a entender o livro do Apocalipse. Ok? Ficamos por aqui, então. Nos vemos na próxima aula. Tenham um bom proveito das aulas e não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a esses materiais.